Olá, queridos, tudo bem? Eu estava refletindo aqui, analisando a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 5, acerca da libertação do endemoniado de Gadara. Todos nós conhecemos esse texto, essa história de um homem que vivia no meio dos sepulcros, clamando, aprisionado por grilhões, correntes, e ele tinha força, porque ele carregava uma legião de demônios, e a Bíblia diz que ninguém conseguia amansar aquele homem. Até que um dia Jesus entrou dentro daquele cemitério, e na minha opinião, foi um dos cenários de libertação mais lindos de toda a Bíblia Sagrada, se tratando, do Novo Testamento. E a partir do verso 19, 18, 19 e 20, primeiramente ele pede a Jesus para poder o seguir. E Jesus dá uma ordem para ele, para que ele fosse até a sua casa, para que ele apregoasse as maravilhas, os grandes feitos que Deus proporcionou para a vida daquele homem que talvez por muitos anos ou a vida inteira sofreu uma opressão maligna. Então nós vemos aqui o primeiro missionário de Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades, onde havia pessoas que não eram judeus, e sim pessoas idólatras que ali adoravam os deuses do panteão clássico, Então ele teve uma grande oportunidade de ser forjado dentro do seu território. Jesus também ele vai dar uma ordenança, em Atos capítulo 1, versículo 8, uma ordenança geográfica, Jerusalém, Judéia, Samaria e depois confins da terra. Quero deixar bem claro que aqui eu estou falando de um contexto de Marcos. Não é uma obrigação que todo pregador tem que iniciar o seu ministério dentro da sua cidade, do seu território, da sua pátria. Existem algumas exceções. Você vai ver que Jeremias, o profeta, ele foi enviado às nações. Você vai ver que Filipe, o evangelista, ele foi direcionado para Samaria. Você vai ver Paulo, considerado como o pai das missões, que teve um chamado específico para os gentios. Mas dentro desse contexto, eu trago uma reflexão para mim e para você. Aquele que não tem disposição de testemunhar para os seus, ganhar primeiramente os seus, dificilmente ele vai estar preparado para ser enviado, não é verdade, para essa chamada missionária. Porque enquanto muitos estão preocupados em pregar em grandes lugares, ganhar fama, ter luxo, ganhar notoriedade, nós sabemos que existem pessoas que estão perecendo dentro dos seus próprios lares, do seu território. Então, antes de querer sair ganhando de fora, por que não vamos atentar primeiramente a ganhar os que estão de dentro? E trazendo numa linguagem diferente, do que adianta eu e você querer pregar e ganhar todo mundo, e dentro da nossa casa, muitas das vezes, tem pessoas perecendo. Seja o pregador da tua casa, seja o pregador do seu bairro, seja o pregador do seu ministério, seja forjado primeiro para depois ser enviado, Então, dentro desse contexto, lembrando que não é uma doutrina, não que é obrigação o pregador, o missionário, ficar preso dentro do seu território. Mas dentro desse contexto, a primeira missão do gadareno era voltar para sua casa e testemunhar aquilo que Jesus havia realizado. E com certeza, muitas pessoas foram libertas, foram transformadas através do testemunho desse homem que vivia possesso. Fica com essa mensagem e Deus te abençoe. Antes de ganhar o mundo, ganha primeiro os da casa. Que Deus te abençoe.